Vamos dar continuidade àquilo que Deus tem falado ao nosso coração durante esses domingos. De uma forma tão especial, de uma forma tão profunda, Deus tem nos conduzido a reflexões através do Evangelho de João. E hoje o Senhor tem um convite muito especial, mais uma vez, para fazer a cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7. E hoje nós vamos refletir o texto que está entre os versículos 37 a 53. Terminando assim esse capítulo lindo do Evangelho de João, o capítulo 7. João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 53. Abra a tua Bíblia, deixa ela aí aberta diante de você, porque não são as palavras de um pastor que transformam o nosso coração, mas é a realidade das palavras que estão contidas nesse livro, as Sagradas Escrituras, que têm poder pelo Espírito Santo de salvar o nosso coração. Então deixa essas palavras falar com você, deixa o Espírito Santo conduzir os teus pensamentos, tuas emoções, quem você é diante da realidade das Escrituras. Diz assim, a palavra do Senhor, inicialmente nos 3 primeiros versículos. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Senhor, fala conosco. Fala ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, nós precisamos ouvir tua voz. Fala conosco essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há pouco tempo atrás nós vimos na internet, na mídia, nos jornais e em vários outros lugares os dados relevantes que o IBGE soltou e divulgou a partir do censo demográfico que ele fez, revelando para nós algo importante para a nossa reflexão e para o nosso pensamento hoje. Uma mudança significativa está acontecendo no perfil religioso do povo brasileiro. Alguma coisa está acontecendo e nós precisamos colocar os nossos olhos e tentar entender isso. O que está acontecendo nesses dias? O que Deus está fazendo? Que mudança é essa? O que está acontecendo que está impactando a realidade dos nossos dias, do que Deus está dizendo e fazendo na nossa sociedade? Se você olhar um pouquinho para esses dados que foram divulgados e amplamente analisados nesses últimos dias, nós vimos que os chamados sem religião já ultrapassaram os 11% da população do nosso país. Pastor, mas só 11%? Sim, querido. Esses 11% representam mais de 23 milhões de brasileiros. E eu não sei se você sabe, mas esse número é quase o dobro do que foi registrado no censo de 2010. É curioso pensar sobre isso, porque nós vemos agora algo despontando dentro desses dados que nós precisamos pelo menos pensar a respeito. Quando nós olhamos para os dados divulgados, nós vemos que esses sem religião que ultrapassam os 11% e crescem a cada dia, eles não se declaram ateus. São pessoas que não se declaram como não crendo em alguma coisa. Muito pelo contrário. Eles afirmam que eles creem. Eles afirmam acreditar em Deus ou em algo espiritual.
Eles não querem se identificar com uma tradição religiosa, mas eles creem em algo. Eles buscam algo. Muitos afirmam acreditar em Deus ou é algo espiritual, embora não queiram mais se identificar com nenhuma tradição religiosa. Eles continuam buscando por espiritualidade de alguma forma, algo que transcenda, algo que seja além dos seus dias aqui materiais. Sabe por quê? Porque eles estão sedentos. São corações sedentos buscando pela água, buscando por algo que possa saciar, por algo que possa realmente matar uma sede e, na verdade, buscando por todos os lados, não estão conseguindo saciar essa sede. A espiritualidade está crescendo, está em alta. A geração Z é uma geração contracultural que veio para resgatar algumas coisas e levantar uma busca do transcendental. As pesquisas de sociologia e antropologia já nos mostram isso. Alguma coisa está acontecendo ao nosso redor, queridos. Em um mundo saturado de informação, de entretenimento, de consumo, as pessoas, elas continuam sedentas. Elas continuam sedentas de algo que o mercado não vende, que o sucesso não entrega, que a ciência não explica. As pessoas querem alcançar alguma coisa que transcenda o seu coração, que saia desse plano do dia a dia, da segunda-feira, terça, quarta. Elas querem lutar por algo que é maior que elas. As pessoas querem buscar alguma coisa que está além delas. Muitos de nós aqui vivemos uma era de um ceticismo absurdo. Um ceticismo na Europa crescente. Hoje o que nós vemos são espirituais, não religiosos, que querem de alguma forma encontrar os seus caminhos. Eles abandonam a igreja como instituição, mas continuam buscando sentido, paz, equilíbrio, propósito. Eles precisam disso. E eles sabem que ele precisa. É curioso pensar nisso, porque quando a gente para analisar esse pequeno dado do nosso censo, nós estamos vendo que nós estamos vivendo num cenário de contradição. É um cenário chamado cenário de transição, um cenário onde uma coisa contradiz outra. Por quê? Porque é uma rejeição da religião formal, mas há uma fome crescente de espiritualidade. Enquanto nós não queremos nos comprometer com uma religião formal, nós temos fome por algo. E é curioso porque há templos vazios, mas corações inquietos. E por isso que há um período de contradição, um cenário de contradição, porque existem cisternas modernas que estão tentando preencher esse vazio, mas os desertos existenciais continuam. As pessoas que estão em crise continuam. As pessoas que não entenderam o sentido, o significado, o propósito da sua vida, continuam. Embora existam muitas cisternas aí fora tentando trazer esse tipo de substância para o seu coração, elas não são capazes. E o vazio não passa. A falta de propósito não passa. A ponto de levar as pessoas para a cama e não querer levantar do quarto e dizer: estou em crise, porque minha vida perdeu o sentido. Eu não aguento mais essa rotina de levantar, trabalhar, voltar para casa e tentar ter dinheiro para pagar as contas e não conseguir pagar tudo que eu tenho vontade de comprar, aquilo que eu já comprei. E essa vida não para, parece que é tudo a mesma coisa todo dia. Não tem sentido mais. Queridos, às vezes parece repetitivo isso que a gente fala aqui, mas é uma realidade no nosso mundo. É uma realidade no nosso mundo. Quando você vai convivendo com as pessoas e conversando com elas, você vai vendo o quão vazio o coração das pessoas estão. O quão perdidas as pessoas estão. O quanto elas lutam por coisas tão transitórias e passageiras, porque elas não têm o verdadeiro foco naquilo que é eterno. Elas não entendem o que estão fazendo aqui, o porquê estão aqui. É por isso que as crises, as síndromes emocionais têm aumentado vertiginosamente nos nossos tempos.
A quantidade de medicação que o nosso mundo usa hoje para tentar dar um jeito nessas emoções descontroladas é absurda. Qualquer consulta médica, a gente sai lá com 3, 4 psicotrópicos para tomar em casa e tentar resolver esse negocinho que está aqui dentro, que a gente não sabe lidar com ele. Eu não consigo dormir, o peito está apertando, a ansiedade não para, eu não sei o que fazer, eu choro sem saber porquê, eu estou em crise, eu não sei se eu quero esse emprego, eu não sei se eu quero esse casamento, eu não sei se eu quero essa família, eu não sei se eu quero essa casa, eu não sei se eu quero morar no Brasil mais, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu almejo. Vocês já perceberam como que o nosso mundo está assim, perdido? Sedento. É nesse contexto que as palavras de Jesus em João, capítulo 7, versículo 37, para nós fazem tanto sentido, porque é um chamado urgente para o coração da nossa geração, para mim e para você. E ele está falando isso para todo mundo, ele está falando isso para aqueles que agora olham para ele e conseguem ouvir a sua voz. Ele se apresenta como uma única fonte que pode, de fato, saciar o vazio da alma humana. Jesus olha para a sociedade daquela época e olha para mim e para você, ainda ecoando essas palavras no nosso coração, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está com sede, está procurando algo, não consegue encontrar, o vazio existe, essa insatisfação, a falta de significado está batendo aí dentro. Não, Jesus não está fazendo uma proposta institucional, Ele não está estabelecendo uma religião. Não é algo formando uma religião daquela época nova, diferente das dos judeus, para que chegue até hoje e seja a maior religião do mundo. Jesus está dizendo e falando sobre um chamado para a vida, um encontro com a fonte, uma transformação do coração, algo que talvez os nossos olhos precisam tanto, mas não admita no dia a dia que nós estamos vivendo. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu quero convidar você a só lembrar o que está acontecendo aqui nesse capítulo 7. Nós precisamos entender esse contexto para entender como Jesus chega nesse momento de fazer esse convite e dizer essa frase tão forte, tão impactante para a nossa vida. O capítulo 7, meu querido, é um capítulo de tensões espirituais e teológicas. Desde o primeiro versículo nós estamos vendo tensões e mais tensões. Nós estamos vendo Jesus agora sendo perseguido pelos judeus numa proporção cada vez maior, porque eles querem matá-lo. Jesus agora está diante de uma perseguição em ascensão. Os seus próprios irmãos no começo do capítulo não creem nele e tentam motivá-lo a usar da festa dos judeus como um palco para se exibir e se mostrar. Agora, a festa do tabernáculo, ela se torna uma das celebrações religiosas, como um pano de fundo de um contraste absurdo que está acontecendo ali, para todo mundo que quiser enxergar. O capítulo 7 está mostrando esse contraste entre a religião extrema e uma revelação humilde, mas poderosa, a respeito do Messias tão prometido. É ali, gente, no meio daqueles rituais, daquela festa linda, que Jesus mesmo se revela como o cumprimento de tudo que aquela festa simboliza. Ele diz: eu sou tudo isso que vocês estão celebrando. Vocês não perceberam isso no passado, mas eu estou mostrando para vocês que tudo se cumpre em mim, tudo culmina na minha chegada. Eu sou aquilo que vocês tão aguardavam. Como nós acabamos de cantar, Tu és aquele que nós esperamos tanto, 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 a fonte do nosso coração. Seria muito romântico se a gente acreditasse que nesse momento Jesus se apresenta e a multidão se ajoelha e crê nele. Que aquela multidão da festa simplesmente o abraça, o aclama como o Messias prometido nas Escrituras, mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo aqui. Quando Jesus vai se revelando e cada vez que ele diz mais sobre quem ele é,
algo estranho vai acontecendo, e nós estamos vendo isso no capítulo 7 de João. Uns creem, outros duvidam, muitos rejeitam. João está nos mostrando algo muito importante que nós precisamos perceber para a nossa vida. Ninguém permanece neutro diante da presença do Messias. Ninguém permanece neutro diante das palavras que Ele, o Cristo, tem para nos dizer. Quando elas penetram, quando elas são faladas, quando elas ecoam, algo acontece. Ou você crê, ou você rejeita. Ou você abraça, ou você despreza. Ou você se entrega, ou você o persegue. Você quer matá-lo, rejeitá-lo, porque você está escandalizado com a graça de Deus e aquilo que Ele está entregando para você. Isso foi assim naqueles dias. Isso continua sendo assim nos nossos dias. Mas tem algo muito bonito acontecendo aqui, e eu queria chamar a sua atenção para esse convite de graça que Jesus expõe naquele dia, nesse texto. E como isso, ele é maravilhoso para a nossa vida e para a realidade de quem nós somos hoje. A verdadeira água capaz de matar a sede do ser humano perdido, sedento, é apresentada naquela festa, e nós precisamos entender que isso é uma realidade para mim e para você. Como que a gente vê isso? Quando você olha para o versículo 37, está escrito ali: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A história agora ela muda um pouquinho o cenário, eu não sei se você conseguiu perceber isso. Nós estamos na festa de tabernáculos, a festa que dura 7 dias. E nós falamos durante os 2 últimos domingos que essa festa tinha algumas coisas importantes que aconteciam ali. O pessoal habitava em tendas, construíam barracas para poder dormir durante uma semana ali em Jerusalém. Pessoas vindas de todas as partes, e os habitantes daquela cidade também construíam tendas para dormir. Por quê? Porque eles queriam lembrar como foi essa história de serem peregrinos no deserto, com a presença de Deus ali com eles, protegendo, guardando e provendo tudo. Tinham ofertas sendo oferecidas todos os dias no templo, em gratidão ao Senhor. Além disso, tinha uma iluminação especial naquele templo, uma procissão de tocha acontecia durante aquela festividade na cidade, e eles tinham uma cerimônia linda que acontecia todos os dias, em especial no último dia. O pessoal saía do templo e ia até o tanque de Siloé e retirava a água. O sacerdote pegava a água daquele tanque e, junto com o povo em procissão, levava aquela água para o templo. No templo, antes de qualquer coisa, ele derramava aquela água que escorria pelo pátio dos sacrifícios. Aquilo chamado como libação da água era um derramamento de uma água para simbolizar algo muito importante, para que todo o povo nunca se esquecesse disso. Quando peregrinos no deserto eles estavam, Deus nunca deixou faltar absolutamente nada para aquele povo. Deus sustentou eles de todos os lados, com fogo que o protegia de noite, com uma nuvem que refrescava de dia, apontando a direção, o propósito para onde eles tinham que ir. Nunca faltou pão. E no capítulo 6, Jesus disse: eu sou o maná, eu sou o pão da vida que alimentou vocês no deserto e continua alimentando e saciando essa fome no teu coração. E ali naquela festa, o que acontecia é que aquele povo olhava para essa água sendo derramada, e ali era um convite maravilhoso para lembrar do sustento, da provisão, daquilo que Deus é na vida deles, e foi durante a peregrinação do deserto, e ainda é, enquanto eles celebravam aquela festa. Não era simplesmente para agradecer a colheita, era para lembrar do passado e a provisão de Deus. Mas também tinha algo muito importante ali naquela cerimônia, que às vezes a gente não consegue entender, a não ser quando estudamos o Antigo Testamento. Aquela festa era uma festa recheada de simbolismos escatológicos.
Era uma festa recheada de simbolismos que apontavam para um futuro. Quando a água era derramada, quando o sustento era mostrado, eles não só lembravam do que Deus tinha feito, mas eles começavam a desejar ardentemente as bênçãos prometidas do Messias que viria para saciar essa sede. Promessas eram cantadas, os profetas eram lembrados, músicas eram entoadas. Enquanto o povo caminhava de Siloé para o templo, talvez eles ouviam uma promessa linda sendo dita pelo sacerdote de Isaías 12: tirarei águas da fonte da salvação com alegria. O que estamos fazendo aqui não é simplesmente um ritual religioso, era como se mostrasse para eles: nós estamos tirando água para que vocês lembrem que existe uma promessa de alguém que vai nos salvar, de alguém que vai saciar definitivamente essa sede. Eles cantavam isso, queridos, enquanto caminhavam em procissão. Você consegue imaginar essa cena? A água sendo derramada, música sendo cantada, promessas sendo ditas e reditas. Tudo isso estava em ebulição na mente daquele povo. Essa prévia escatológica dos rios prometidos em Ezequiel 47, Zacarias 13, que falavam que rios sairiam do templo e do templo eles molhariam, eles encharcariam povos, tribos, línguas e nações. Aquele povo vivia aquela festa não somente como mais um culto de domingo de manhã. Eles viviam aquela festa com uma expectativa e uma esperança muito grande. E é curioso, porque quando eles estavam saturados de tudo isso, chega Jesus nesse último dia. Eu não sei se você percebeu, mas há 2 domingos atrás, nós lidamos com um trecho do capítulo 7 que fala de Jesus indo para o comecinho da festa. Pastor David, no domingo passado, lidou com o trecho do capítulo 7, do que aconteceu durante a festa. Ali naqueles momentos onde a ebulição da confusão estava acontecendo. E hoje nós estamos caminhando para esse finalzinho, quando as barracas começaram a ser desarmadas, quando as coisas começaram, a festa acabou, mas ela está no seu ápice. E alguma coisa está para acontecer aqui no ápice da festa. Muito provavelmente quando aquela água foi derramada, depois das canções serem entoadas, mesmo diante de tanta tensão e perseguição, do tanto perigo iminente, eu fico imaginando Jesus levantando no meio daquela multidão e dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Naquele último dia, Jesus se levanta e faz um convite gracioso. Todos aqueles que estão sedentos e não conseguem saciar sua sede com nada nesse mundo, é porque ainda não perceberam que a verdadeira fonte da água que sacia o nosso coração, o Messias prometido, está diante de nós. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Será que vocês não entenderam que essa água aponta para mim? Que é a partir de mim que essas coisas nos lembram do que Deus fez na vida dos pais ali no deserto? Será que vocês não entendem que eu sou a rocha ferida da qual brota a água da vida? Eu sou a água da vida, o manancial de águas vivas que é capaz de saciar a sua sede e te dar a vida. No meio daquela tensão, pessoal, Jesus se levantou com toda a ousadia e autoridade para dizer: eu sou o Messias. Que vocês estão cantando, que vocês estão esperando, que vocês estão dizendo. Esse é um convite maravilhoso que Jesus fez. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Não é a primeira vez que Jesus faz um convite público para pessoas vir até Ele e crer nele. Não, não é a primeira vez. Não é a primeira vez que Jesus usa a metáfora da água viva para falar sobre a salvação que Ele oferece. Lembra do capítulo 4? Lembra daquele poço? Lembra daquela mulher? Jesus olha para aquela mulher e Jesus, ele diz para ela: se você beber da água que eu lhe der, alguma coisa vai acontecer dentro de você. Tudo isso que está perdido, tudo isso que está tão nebuloso, tudo isso que está tão confuso, isso vai mudar
porque você não vai ter mais sede. Mas agora não é para uma mulher que Jesus está falando. Não é para uma samaritana. Não são para 12 homens ou alguns dos seus discípulos. Jesus se levanta no centro da religiosidade daquela época e diz: eu sou a água que sacia a sede do mundo. Eu sou aquele que vocês tanto aguardavam. Parece algo tão simples quando nós falamos, irmãos. Mas nós precisamos trazer essa mensagem para o nosso coração hoje e entender o quanto isso é significativo para nós. O que Jesus está oferecendo não é uma religião. Jesus não está levantando paredes de uma igreja. Jesus não está comprando equipamento de som para o melhor louvor. Jesus não está cuidando dos bancos ou cadeiras que as pessoas sentarão. Jesus não está preocupado com a estrutura burocrática administrativa. O que Jesus está fazendo aqui é algo muito mais profundo e mais intenso, que nós precisamos entender para a nossa vida e para a nossa realidade. Jesus, Ele está dizendo: sou eu o único que pode satisfazer o seu coração. Sou eu o único que pode curar isso que está doendo tanto. Eu sou o único que pode tirar de dentro de você toda essa crise que está te levando a tantas lágrimas. Sou eu que posso curar o tédio dos seus dias, sem significado, sem propósito. Sou eu que posso tirar essa dor angustiante do seu peito e trazer alegria, vitalidade, entusiasmo, motivação correta. Sou eu que posso saciar a sede dessa boca seca, procurando nas cisternas rotas desse mundo um significado que elas não conseguem oferecer. Sou eu que posso dar esperança no meio de crises tão violentas como nós estamos vivendo hoje. Essa madrugada eu estava com o celular na mão, essa madrugada vendo algumas notícias e pensando: meu Deus, os nossos próximos dias não serão fáceis. Quando eu vi as notícias que os Estados Unidos entrou na guerra contra o Irã, eu virei e falei assim: meu Deus, o que será dos nossos próximos dias? Eu não quero ser fatalista aqui. Mas nós precisamos ter uma noção de que podemos ter consequências severas do que está para acontecer. Só Jesus é capaz de deixar a nossa cabeça reclinar na nossa cama e dizer assim: calma, espere em mim, confie em mim. Eu tenho controle da história, eu sou soberano sobre todas as coisas que acontecem nesse mundo. Não se esqueçam que eu reino. E nunca deixei de reinar. Enquanto as almas sedentas e vazias estão clamando misericórdia, porque o mundo vai acabar numa terceira guerra, nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro confiantes e dizer: não, Ele não perdeu o controle da história. Apesar de homens falhos, egoístas, gananciosos que nós somos, Ele continua com a história nas suas mãos. Ele continua reinando soberanamente sobre tudo o que acontece. Queridos, Jesus é aquele que oferece a água viva. E nós crentes somos aqueles que indiscutivelmente saciamos a nossa sede indo a Cristo. Será que você tem buscado a Jesus para saciar a sede do teu coração? Do que adianta você dizer que é crente, que é cristão, que crê na cruz, se quando você está nos maiores tumultos da tua vida, não é para Ele que você recorre? Do que adianta você dizer assim: eu creio, se em momentos tensos do seu casamento, da sua família, da sua vida financeira, das dificuldades e desafios da vida, você confia muito mais em você do que nele. Sim, gente. Olha para dentro das igrejas. Uma multidão está sentada nessas cadeiras, talvez todos agora, nesse exato momento, fazendo cultos espalhados por todo esse mundo. Mas pessoas sedentas, pessoas com crises, pessoas perdidas, porque mesmo se dizendo crentes, são pessoas que se esqueceram que estamos aqui habitando em tendas,
Estamos aqui celebrando o cuidado e a provisão do Senhor. Estamos aqui reconhecendo a presença dEle entre nós. Estamos aqui reafirmando mais uma vez que Jesus é o Messias prometido, Senhor e Salvador. Jesus é aquele único que pode saciar a nossa sede. Você tem ido até Jesus? Você tem falado com Ele? É tão bonito ver como isso se desdobra nas Escrituras, porque existia uma profecia e o povo sabia disso, e Jesus está dizendo, eu sou este. Isaías disse no capítulo 55, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, vinde comprar vinho e leite sem dinheiro e sem custo, é de graça. Vem para o lugar certo, compre no lugar certo. E se você perceber, a metáfora, a linguagem, o símbolo da água está presente de Gênesis a Apocalipse nas nossas Escrituras. Quando olhamos para Apocalipse 22, versículo 17, nós vimos isso de forma tão clara, tão linda, dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não é religião, não é sobre o seu esforço, não é sobre o que você faz, não é o quanto você faz, não é sobre pertencer a uma denominação. Nós estamos falando da graça de Deus sendo derramada sobre todos os povos e aqueles que são dele, voltando o seu coração e crendo. E quando creem, algo maravilhoso acontece, mesmo no meio de guerras, conflitos, tensões e desafios que a vida nos traz. É um convite lindo que Jesus está nos fazendo. Mas eu queria que você observasse como um versículo da Bíblia é tão rico para nos mostrar essa realidade. Se você parar para pensar, esse convite é um convite oferecido com muito fervor. Aqui está escrito assim: Jesus naquele dia se levantou e disse em voz alta. Em algumas outras traduções está escrito: Jesus se levantou e exclamou. Porque a expressão aqui não é uma fala humilde, contida, aquela fala vergonhosa no meio da multidão. Fala assim: eu tenho que falar, deixa eu falar. Vem cá, gente, junta aqui um grupinho aqui. E eu sou esse aí. Não foi assim que Jesus disse. Jesus levantou para que o povo ouvisse, Jesus bradou para que todos conhecessem, ele sabia que haveria oposição, mas ele disse: sabe, essa água tão prometida, sabe, esse saciar tão aguardado, eu sou aquele que pode fazer isso. Se você tem sede, venha a mim e beba. Olha como é bonito prestar atenção no que Jesus está nos dizendo. O convite de Jesus, ele é oferecido para nós e é uma condicional. Jesus coloca um se nessa expressão. Jesus, ele coloca um se para a gente lembrar que algo precisa ser feito diante da resposta da graça. Porque quando a graça nos alcança, espontaneamente algo é feito. Não parte de nós, parte dele. Porque é de graça, mas uma resposta acontece. Uma resposta acontece. Por isso que a expressão começa com se. É para quem deseja. E o convite é pessoal, é intransferível. O convite é para você. Sua mãe não pode aceitar o convite para você. O seu pai não é capaz de fazer nada diante do convite que é feito para você. O convite é para você. Às vezes você pode olhar isso e falar assim: nossa, mas por que o pastor está entrando em detalhes tão pequenos desse convite? É porque eu acho isso lindo demais. Como que em tantos bilhões de pessoas Deus foi capaz de olhar para mim e lembrar de mim? Na minha vida simples, perdida, no interior de São Paulo, Deus olhou para mim. Deus me amou até o fim. Deus não poupou nenhuma gota de sangue. E Ele pensava no meu nome. Ele pensava em você, querido.
é teu, é para você esse convite. Esse convite ecoa na nossa história, como esse convite está ecoando mais uma vez essa manhã aqui. Será que você tem ouvido essa voz? Será que você tem prestado atenção nessas palavras? Ou você está ali, no meio da multidão da festa, Jesus se levanta e fala a maior verdade da vida, e você está preocupado com a religião, você está preocupado com os rituais, ao invés de se preocupar com aquele que é o centro de tudo que nós somos e que fazemos, Jesus Cristo. Você está tão focado no teu trabalho, que Jesus grita: se você está com sede, vem a mim, mas você não é capaz de escutar, porque você está tão focado aqui na sua carreira, que tudo se tornou ofuscado diante de você. Você está tão focado nos seus afazeres, na sua rotina, na tua agenda. Jesus está bradando esse convite maravilhoso mais uma vez: venham, venham. Será que você está ouvindo? Esse convite é universal. Em que sentido ele é universal? Não estou dizendo do universalismo, que Jesus vai salvar todo mundo. A gente sabe muito bem que isso não é a realidade bíblica. A gente tem estudado isso direto aqui. Esse texto de João nos aponta de forma graciosa para isso. Mas ele é universal no sentido de que ele é feito não somente para o judeu, mas ele é feito para o pobre, para o ateu, para o cético, para o agnóstico, para o idólatra, para o feiticeiro, para o místico, para o descrente, para o religioso. Ele é feito para aquele jovem cheio de saúde e vigor, para o ancião que está avançado nos seus dias. Pode ser homem, mulher, criança, adulto, doutor, analfabeto. O convite é para quem já bateu em todas as portas e só colheu frustração. É para quem desistiu de mudança. É para quem está com as suas cisternas vazias. É para você que foi criado na igreja, mas ainda não sentiu o toque de Deus e ainda não nasceu de novo. Esse convite não faz acepção de pessoas. Esse convite é aberto para você crer em Jesus Cristo e transformar a sua vida a partir da realidade de quem Ele é. É para você, meu querido. É para você. Esse convite, ele exige um profundo anseio por salvação. Ele diz: se alguém tem sede, quem vai buscar água? Aqueles que estão sedentos, que têm consciência dessa sede, que foram tocados no seu coração, que precisam de algo para satisfazer isso. Quando nós somos tocados por Deus, existe um anseio profundo por encontrarmos com aquele que pode saciar toda a nossa sede. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui por um propósito. Você tem despertado interesse pela palavra do Senhor, pela vida da igreja. Você acha que isso é à toa, é aleatório na tua vida? Não. Essa sede tem sido despertada no teu coração pelo Espírito Santo, que tem abraçado a sua vida, para que você pare de olhar para o seu coração egoísta e comece a olhar de novo para Jesus Cristo nos seus dias. Esse convite é maravilhoso, e ele é um convite para uma relação pessoal. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, vá para a igreja. Jesus não disse isso. Se alguém tem sede, vá para o templo. Jesus não disse isso. Se alguém tem sede, procure o pastor. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus disse: se você percebeu esse buraco que está no teu coração, se você tem sede, você precisa vir para um lugar, e esse lugar é único e exclusivo. Esse lugar é Jesus Cristo. Você pode procurar isso em outros lugares, mas você não vai encontrar. Você pode buscar isso em outros lugares, mas você não vai encontrar o que somente Jesus Cristo pode te dar. E o que Ele nos chama para viver, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso: venham a mim. Eu estou chamando vocês para um relacionamento comigo. Eu não estou chamando para uma religião. Eu estou chamando para um relacionar. Desde o começo da história, Jesus olha para homens e mulheres e diga: venha, venha, venha caminhar comigo, venha andar comigo, venha ouvir a minha voz, venha aprender de mim, venha conhecer o reino a partir de mim. Isso nos coloca num lugar privilegiado de um relacionamento maravilhoso com Ele.
Discípulos são aqueles que querem estar do lado do Senhor, que falam com Ele. E eu tenho ficado assustado com a realidade da igreja hoje. Não estou falando da igreja de Itatiba, eu estou falando da igreja. É uma igreja que enche os templos, mas que de segunda a sábado é uma igreja que sequer abre a Bíblia em casa. É uma igreja que levanta as mãos nos cultos e canta e chora e se debulha naquela bolha de emoção que acontece naquele lugar. Mas quando chega em casa, não tem momentos de oração, momentos de devoção. Que relacionamento é esse, meu irmão? Onde você se relaciona mais com tudo que é secundário e não com aquilo que é prioritário, que é Jesus Cristo na sua vida. Qual foi a última vez que você estava na sua casa e você parou para ouvir a voz dele na Bíblia e falar com ele através da oração? Qual é o lugar disso na tua agenda? Quando ninguém está vendo, quando não tem aplausos, quando não tem holofotes, quando não tem foto do Instagram, quando ninguém sabe o que você está fazendo, no secreto do seu quarto, quando a porta está fechada, qual foi a última vez que de fato você se relacionou com Ele? Como você vai ter esperança? Como você vai poder confiar? Como você se entrega se você nem fala com Ele? Você senta nas cadeiras das igrejas, mas você parece que não entende que Jesus está aqui. É uma realidade na nossa vida. O chamado de Jesus é para uma relação pessoal. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você deseja. Ele falou teu nome naquela cruz do Calvário, meu irmão. E quantas vezes nós desprezamos Jesus sem citar o seu nome onde nós estamos ou antes de dormirmos? Se Ele te chamou para uma relação, como que você tem cultivado isso? Eu tenho dito, o discipulado vida que a nossa igreja está vivendo é uma bênção para quem está participando. Mas tem exposto uma realidade do nosso coração, a dificuldade que a gente tem de um tempo devocional com Jesus. A dificuldade de abrir a Bíblia todos os dias e falar com Ele todos os dias e fazer disso uma prioridade na nossa história. Ele diz, se você tem sede, venha a mim. Venha a mim. E o convite de Jesus é para uma experiência pessoal. Venha para beber, se satisfazer, se saciar. Sabe por que isso é tão bonito para mim? Porque esse convite não foi restrito àquela festa, nem àquele dia. Esse é o mesmo convite que Jesus está fazendo para você, aqui e agora. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Ele sabe. Eu não sei as angústias que o teu coração tem passado, mas Ele sabe. E Ele está dizendo de novo para você, você está com sede, meu querido? Você sabe onde você tem que ir. É para cá que você está vindo. É comigo que você tem se relacionado. É a mim que você tem buscado. E agora deixa eu mostrar uma realidade maravilhosa do que acontece como consequência disso. Porque desse convite maravilhoso desdobra uma promessa maravilhosa de um transbordar da graça de Deus. Olha o versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso, João pôs uma nota explicativa, ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Qual é a consequência de crer neles, meu querido? Qual é a consequência natural, orgânica disso? Ele promete algo que havia sido prometido lá no Antigo Testamento. Ele reverbera uma promessa antiga que você pode ver em Joel, em Ezequiel. Você pode ver nos antigos profetas, onde ele diz,
vai acontecer algo com aqueles que creem e buscam a fonte de água viva. A presença do Espírito Santo em nós, transformando a nossa realidade. Nós agora passamos a ser fontes e não somente recipientes. Nós transbordamos. Isso era antigo. Isaías diz: derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Ezequiel fala um rio que nasce do templo e leva a vida por onde ele passa. Tem algo apontando para uma realidade maravilhosa que Jesus fala em João 4, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Preste atenção nisso. Jesus está falando de uma água viva. No questionamento daquela mulher com sede, em João capítulo 4, ela pensa que Jesus estava falando de uma água pura, uma água boa de se beber, refrescante. Quando Jesus diz que se ela beber daquela água, ela nunca mais teria sede, ela se entusiasma, porque ela não vai mais beber água barrenta, água de poço, água que está ali parada. Ela vai beber de uma água pura, que sai da nascente. A expressão é a mesma. É uma água limpa. O que Jesus está oferecendo para mim e para você é uma vida santa, pura, limpa, um lavar regenerador do Espírito Santo para uma nova realidade de vida. Não consigo entender aquelas pessoas que dizem: eu creio em Cristo, me relaciono com Ele, mas nada mudou. Nada saiu do lugar. Tudo continua do mesmo jeito. A vida de pecado continua a mesma. Vocês sabem que a nossa igreja não é uma igreja legalista, uma igreja que fica em cima falando sobre isso dessa forma. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas nós precisamos parar e prestar atenção que a vida que Jesus está nos chamando é uma vida que é uma vida de renúncia de muitas coisas e abandono daquilo que nos afasta de Deus. Não faz sentido você receber dessa água viva e continuar mentindo, meu querido. Não faz sentido você beber dessa água para a vida eterna e você continuar imerso numa corrupção no seu trabalho, imerso em injustiças, em fraudes, em coisas erradas que você sabe que está ali ao seu redor. Não faz sentido beber dessa água viva e continuar usando de palavras que não agradam a Deus, dando mau testemunho por onde você passa. Não faz sentido você beber dessa água viva e continuar vivendo uma vida de promiscuidade, impureza sexual. Não faz sentido. Quando Jesus nos oferece essa água limpa, Ele nos oferece algo para a vida. Uma vida limpa, pura, santa, uma vida diferente, que exige muito de nós, mas que transforma tudo que somos, irmãos. Que transforma absolutamente tudo que somos. Jesus nos oferece vida em abundância. Perceba que Ele fala que do nosso interior vão fluir rios. Essa expressão é forte na Bíblia. Porque o rio, por onde ele passa, ele produz vida. Quando a gente abre no Salmo 1, a gente vai ver um salmo lindo dizendo que bem-aventurado é aquele homem que não cede o seu coração e a sua mente, a sua vida, para as coisas que não são de Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho daqueles zombadores, não flerta com esse tipo de coisa que é contrária a Deus. Lá mais está escrito assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E quando o salmista para aí, ele diz, sabe como eles serão? Eles serão como uma linda árvore plantada junto às correntes de águas. É o rio que passa e traz vida, o rio que passa e traz um transbordar da vida. Onde tem rio, nasce as coisas, floresce, a água faz as coisas acontecer. O que Jesus está dizendo é que o que Ele tem para nos oferecer é vida no meio do deserto. O que Ele tem para nos oferecer é o florescer
do significado e propósito dos seus dias. Ele tem alegria, ele tem paz, ele tem entusiasmo, ele tem sorriso no rosto, ele tem significado, sentido e propósito para você. Nós que sabemos disso através da palavra dele, nós deveríamos sim ser o povo mais feliz desse mundo, o povo mais alegre desse mundo, o povo que para de olhar para o egoísmo do seu coração e começa a olhar para a realidade que transcende essa vida que estamos vivendo aqui. Paz, alegria, entusiasmo. Jesus quer que você olhe para a realidade do que Ele está fazendo em você, de forma que tudo seja transformado. E Jesus promete fazer de você uma bênção para outras pessoas. Olha a consequência do que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, as profecias, tudo que está antes de mim, que vocês conhecem, lá no Antigo Testamento, do seu interior fluirão. Fluirão da onde? Ao seu redor. Fluirão nos templos, fluirão na igreja, fluirão do interior daquele que crê. Isso para mim é muito bonito, porque Jesus fala que aquele que crê nele se transforma num transbordar da graça de Deus para os outros. Quando você entendeu o que significa essa água viva, o que significa esses rios que transbordam vida para nós e transformam o nosso coração, você deixa de ser um simples vaso, um simples recipiente, para se tornar uma fonte. É através de você que esse rio vai alcançar outras pessoas. É através de você que o amor de Jesus vai chegar lá onde você trabalha. É através de você que as palavras de Jesus vai chegar lá, naquele grupo de amigos, de amigas que você tem e que nunca pisariam numa igreja, mas que Jesus te manda naquele lugar, te coloca naquele lugar para que o transbordar do seu coração alcance o coração daquelas pessoas. É através de você que um abraço, que um sorriso, que um ombro no momento de desespero transborda a graça de Jesus para a glória do seu nome. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E se você crer e beber, você deixa de ser um recipiente para se tornar uma fonte. E é através de você que Jesus continua fazendo esse plano maravilhoso da sua vida acontecer. João, ele dá uma ênfase tão bonita que ele diz, mas Jesus está prometendo isso para aquele que crê. E o que é crer, pastor? Você já percebeu quanto esse ano nós estamos falando sobre isso? Porque o Evangelho de João ele te puxa a pensar nisso o tempo todo. Você entendeu o que é crer? Você entendeu o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é saber que um dia lá em Belém nasceu alguém. Crer em Jesus é saber a historinha da cruz. Crer em Jesus é saber a história do túmulo vazio. Crer em Jesus é saber informações? Não. Crer em Jesus é confiar, entregar, se render a partir de todas essas informações que a Bíblia revela a nós. É fazer da sua vida a vida dele. E da vida dele a sua vida. Isso é crer. É tão gostoso quando você convive com uma pessoa que entendeu isso. Porque é nítido que Jesus é o centro do coração e da vida daquela pessoa. E ela está passando por os problemas mais terríveis na sua vida. E você fica abismado como um sorriso é capaz de aparecer no rosto. Como as lágrimas escorrem, mas aquela pessoa te transmite uma serenidade de confiança, dizendo, está difícil, mas eu creio. Está difícil, mas eu confio. E quando você convive com uma pessoa assim, isso transborda dela.
te faz bem. Já teve essa experiência? Aquilo parece que muda teu dia. Você sai de lá, assim, impactado. Você fala, eu preciso ser mais assim, eu preciso confiar mais. É esse transbordar. Meu irmão, Jesus está te chamando para transbordar. Jesus está te chamando para impactar esse mundo, transbordando da graça dele. Ele te deu tanto, ele te dá tanto. Nós não lutamos batalhas que Cristo venceu. Nós não sabemos o final dessa história. Nós deveríamos ser o povo mais tranquilo diante de todo o caos que nós estamos vivendo, dizendo, nós estamos no deserto, mas a coluna de fogo está aqui. Nós estamos no deserto, mas a nuvem continua entre nós. Nós estamos no deserto, mas da rocha vai sair água. Nós estamos no deserto, mas o maná vai cair todo dia na minha casa. Nós estamos no deserto e ele nunca vai deixar faltar nada. Nós estamos no deserto sim, como peregrinos para a eternidade, mas esse Jesus é presente e real na nossa vida. É por isso que cremos, nós vimos, nós bebemos e nós transbordamos essa graça maravilhosa na nossa vida. Não é lindo isso, gente? Não tem como ficar diante de uma expressão, de uma realidade teológica tão grande como essa, ficar como se não fosse nada. João faz ainda questão de dizer uma explicação importante. Sabe por que ele disse isso? Ele disse porque isso era uma promessa que haveria de se cumprir quando ele fosse glorificado. E a glorificação de Jesus, teologicamente, ela tem a ver com a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, tudo aquilo que Jesus veio para cumprir no seu plano. Quando tudo isso acontecesse, o que ia acontecer? Essa promessa ia cumprir-se diante daqueles que creem. E nós não vimos isso em Atos. Nós não vimos o Espírito Santo descendo sobre a igreja que agora estava nascendo. Nós não vimos isso acontecer nas Escrituras durante as páginas quando a igreja caminhava. Nós não vemos isso todos os dias. E como é bonito ver isso todos os dias quando as pessoas entendem pela ação do Espírito Santo quem é Jesus Cristo e a sua vida é completamente transtornada, transformada. Elas são curadas, elas são livres e agora elas podem transbordar. Percebe como uma frase simples de Jesus, ela nos chama para uma realidade da salvação. Uma fala simples como essa de Jesus nos chama para uma realidade de tranquilidade, confiança, de vida, de estilo de vida, porque tudo muda. Uma frase como essa de Jesus nos chama para uma realidade de missão. Do que adianta a gente estar aqui, se quando a gente sai daqui a gente não transborda? Do que adianta a gente estar aqui, se quando a gente coloca os nossos pés para fora daquela porta, o nosso coração não está transbordante dessa graça, não está alcançando as outras pessoas, nosso rio não transborda, nós não molhamos ninguém, ninguém conhece Jesus a partir de mim, ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu confio nele, ninguém sabe o que ele está fazendo na minha vida, ninguém sabe o que ele fez. Você tem transbordado, meu querido? Deus te mandou para aquele escritório, para aquele hospital, Deus te mandou para aquela escola, Deus te mandou lá para o seu consultório, Deus colocou estrategicamente cada um de nós aqui, espalhado por essa cidade, pelas nossas regiões, para que cada um de nós, como uma fonte, transborde do seu amor e alcance as pessoas que vão crer nele. Você tem transbordado? Ou a sua vida é cheia de uma amargura, de uma revolta, de uma frustração tão grande que você não consegue nem viver isso que Jesus está prometendo? Na semana passada nós vimos, e algumas semanas nós vimos de novo, que uma das consequências dessa incredulidade do coração é o quanto nós murmuramos. João está contando isso para a gente. Quando a gente não entende, não se entrega, não confia, o que a gente faz? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós vivemos uma vida de amargura, ao invés de uma vida como Jesus nos prometeu. E como termina esse capítulo, pastor? Esse capítulo termina com a tensão que nós temos conversado aqui. Diante de um convite maravilhoso, de uma graça tão grande, as tensões elas continuam. Preste atenção a partir do versículo 40, o que acontece aqui.
Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo, o Messias. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe expôs a mão. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Dá para perceber o que está acontecendo aqui? Jesus levanta, faz um convite maravilhoso, ele declara uma promessa maravilhosa. E o que acontece com a multidão? A multidão se divide. Existem reações, todo mundo reage, mas cada um de um jeito. Uns olham para ele e falam: ele é um profeta, ele é o Cristo, ele é o Messias. Outros ficam maravilhados com as palavras dele. Os guardas que foram prender não conseguiram prender Jesus, porque falam: como que eu vou prender um homem que fala do jeito que ele fala, e fala o que ele fala? Os religiosos se escandalizaram, endureceram-se. E o texto termina assim: e cada um foi para a sua casa. João está nos mostrando que diante da palavra de Jesus, ninguém fica neutro. Você entrou aqui hoje, você ouviu o convite de Jesus. E eu te afirmo, meu irmão, não existe neutralidade diante desse convite. Ou você descansa o seu coração naquilo que Jesus é, ou você o rejeita e volta para sua casa, vazio, buscando em cisternas rotas aquilo que não vai preencher o seu coração. Eles foram para casa, a tensão continua. A atenção sobre quem é Jesus ainda está no ar. É como se João quisesse terminar esse capítulo dizendo assim: e você? O que você vai fazer diante disso? Você vai voltar para casa? Vazio como você chegou? Ou você vai abrir o seu coração e deixar que Jesus transforme a tua vida? Esse texto é lindo, queridos, porque diante das diversas reações que nós vemos aqui, nós entendemos que Jesus não oferece uma religião, mas uma fonte de vida. Jesus não apenas sacia, ele transforma. A presença de Jesus exige uma resposta, e ela acontece, seja para rendição, ou seja, para negação. Então, nessa manhã, o que eu queria deixar para o teu coração é: venha, beba, transborde e viva a plenitude da presença de Deus. Feche os seus olhos.